Vamos lá, e aí, pessoal? Vamos lá, vamos retomar aqui nossas aulas, pessoal. Nós vamos dar continuidade aqui, estudando aqui o sistema de numeração decimal, tá certo? Durante esses 15 dias, vocês já viram algumas questões aí com o professor Haroldo também, né? E hoje a gente vai entrar para mais algumas coisinhas, mesmo sendo ainda, pessoal, uma revisão lá do sexto ano, tá? Então, nossa habilidade é essa daí, né? Reconhecer o sistema de numeração decimal como que prevaleceu no mundo ocidental e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características. Nós já vimos aí, né, a questão dos números romanos, a questão do sistema de numeração na evolução do tempo, né? Base, valor posicional, vocês já viram a função do zero, utilizando inclusive a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal, tá? Então vejam só, pessoal. Vamos ver hoje isso aí, ó. Ampliar a compreensão do SND, Sistema de Numeração Decimal, né? E dos princípios que o caracterizam para os números racionais em sua representação decimal, beleza? Então vamos ver, eu quero que vocês prestem aqui atenção no seguinte, vocês vão lembrar, ó. Observe esse cubo aí, né? Considerando que ele vale uma unidade. Então, olha, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, ó. Esse cubo todo, esse cubozão todo, vocês vão entender ele aí como ele sendo, ele valendo uma unidade. Vocês veem que eles estão divididos aqui em vários cubinhos, né? Mas aqui a gente vai entender aqui por que depois. Você tem que entender ele todo. É igual o material dourado. Muitos eu acho que vocês conhecem, já viram com certeza o material dourado, né? Nas escolas, essas coisas. Então, o material dourado, ele tem lá as partes lá dele. Esse aqui é o cubozão maior, né? Agora, vejam só. Dividindo essa unidade, né, esse cubo grande, em 10 partes iguais, obtemos 10 placas, como esta. Vocês lembram lá também do material dourado? Que cada material dourado tem um cubozão maior e tem as placazinhas. As placazinhas, ó, que está até aqui pintadinho de roxo, né? É como se a gente arrancasse cada pedaçozinho desse. Mas isso a gente está fazendo o quê? Ó? A gente está dividindo, né, por 10. A gente está dividindo o cubo grande por 10. Certo? E também agora, vejam só. Se a gente dividisse essa parte em 100, se a gente dividisse esse cubo grande em 100, a gente ia ficar com essas barras, né, pessoal? Vocês lembram lá no material dourado, pessoal, que eles têm essa barra também, né? Eles também têm essa barra. Ok? E nós temos lá também, pessoal, aliás, aqui, ó, se a gente dividir, né, o cubo em 100 partes, a gente vai ter 100 barrazinhas dessa. Se eu pegasse esse cubo, fosse serrar ele lá no material dourado, né, dividir em 100 partes iguais, ela ia ficar com essas barras, né? E também, vejam só, se a gente dividisse esse cubozão em 1000 partes, ia ser esse cubinho, né? Cada cubinhozinho desse, ó, tá coloridinho aqui, cada cubinhozinho desse. Então, se a gente fosse dividir em 1000 partes, ia ser cada um esses cubos aí, né? Então, vejam só, a gente fez várias divisões de 1, a gente fez uma unidade, isso aqui é como se fosse o número 1, uma unidade, e a gente dividiu. E o que será que isso aqui representa, né, pessoal? O que será que isso aqui representa? Qual é a fração, pessoal, que essa parte aqui, por exemplo, essa primeira parte, que representa? Se a gente dividiu em 10 partes, pessoal, vocês lembram que a fração, pessoal, ela representa uma divisão, né? Então, isso aqui, ó, vamos botar na fração, ó, isso aqui seria 1/10, né? 1 sobre 10. Essa fração representaria esse pedaço, porque eu peguei o 1, que era esse unidade zona, e dividi em 10. Se fosse aqui, pessoal, dividir em 100, então aqui seria o quê, pessoal? 1 sobre 100, né? Porque eu peguei uma unidade e dividi em 100 pedaços. E aqui seria 1 sobre 1000, né? A parte que esse cubozinho aqui representa. Então, esse cubozinho, ele representa 1 sobre 1000 desse cubo maior, certo? Então, aqui, pessoal, vocês veem o seguinte, que aqui o nosso sistema de numeração decimal, ele também vai receber características lá nos números decimais, não só nos números maiores, mas também nos números menores do que 1, que são os números que a gente vai representar por número decimal. E vocês lembram, a gente vai ver aqui ainda, que esse 1 sobre 10, a gente vai poder representar isso aqui na forma decimal, né? Mas a gente vai ver aqui no próximo vídeo, tá bom?
Então, vejam aí, pessoal, olha. O que é a unidade decimal, certo, pessoal? Toda fração decimal de numerador 1 é denominada unidade decimal. E quais são as frações decimais, pessoal? Como ele fala aqui, fração decimal, toda fração decimal. Deixa eu colocar aqui a caneta. Pronto. O que é que ele fala aqui em fração decimal? Fração decimal, pessoal, são essas frações em que o denominador é sempre 10, 100, 1000, que são esses múltiplos de 10, né? 10, 100 e 1000. 10, 100 e 1000. Poderia ser 10 mil, outros, mas nos estudos de vocês, a gente só vai ver esse até 1000, né? 10, 100, 1000. 10, 100, 1000. E aí o que eu disse para vocês, ó, 1/10, 1 sobre 10, é uma unidade decimal de primeira ordem. É a primeira ordem, que é representada por, olha aqui na forma decimal, ó, 1/10, tá aqui, ó, 1/10, aqui 1/10, né, ó, 1/10, 1 sobre 10. 1 sobre 100, pessoal, quanto seria 1 sobre 100? 0,01, 1 centésimo. Isso aqui é segunda ordem, ó, porque 100, né? E o de terceira ordem, tá aqui, 1000, né? Que é 1 milésimo, aqui é 1 centésimo. Escrever esses nomes é muito importante, pessoal. Isso aqui nós vamos ver na nossa aula, que saber esses nomes aqui é muito importante. Escrever esses nomes, tá? Nessa aula de hoje ainda nós vamos ter essa resolução aí. Então, olha, 1/10 se transforma em 0,1, 1 sobre 100, 0,01, 1 centésimo, e 1 milésimo está aqui, ok? Muito bem, então vamos ver, presta atenção. Vocês lembram do QVL, né? O QVL a gente pode usar aqui para os números decimal, ó. Lembrando aqui que nós temos aqui a vírgula, aqui, ó, até tem uma observaçãozinha aqui, ó, pessoal. Na representação decimal de números racionais, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Então, a vírgula separa. Para cá é parte inteira, para cá é parte decimal. E aqui, pessoal, tem uma questão muito interessante que é característico do nosso sistema de numeração decimal. O fato dele ser, ó, por que ele é decimal? Decimal. Porque, pessoal, cada ordem dessa é 10 vezes maior do que a outra. Por exemplo, né? Isso vale também para os números depois da vírgula. Não é só. Vocês sabem lá, né, pessoal, que se eu tenho aqui, eu vou riscar aqui por cima, tá? Se eu tiver aqui, por exemplo, 11, né? 11, aqui 1 e 1, 11, certo? Isso aqui, esse 1 aqui, ele vale uma dezena. Uma dezena. E esse 1 aqui vale uma unidade. Ou seja, uma dezena, para eu completar uma dezena, eu preciso de quantas unidades? 10. Para eu completar uma centena, eu preciso de quantas dezenas? 10. Ok? Então, por isso, essa questão de ser de ser um sistema de numeração decimal. Decimal. Isso vale aqui também, pessoal. Décimo, centésimo e milésimo. A gente não vai ver décimo de milésimo, não, tá? Então, ó, também aqui, ó, 10 décimos, para eu completar uma unidade, eu preciso de quantos décimos? 10. Se eu tiver 10 décimos, eu tenho uma unidade. Ó. 10 décimos, certo? 10 décimos corresponde é igual a uma unidade. 10 décimos. Por quê? Porque depois do 10 aqui, ó, do décimo, é unidade, certo? Centésimo, eu preciso de 10 centésimos para fazer um décimo. E assim sucessivamente. Sempre 10 vezes maior do que a unidade menor. Certo? Vamos ver isso aqui, ó, pessoal. Esses exercícios aqui, ó. Vamos escrever os números abaixo na forma decimal. Então, é uma coisa que a gente precisa fazer. 17, nós temos aqui 17 sobre 10, né? 17 sobre 10. A gente viu lá que 1 décimo, minha filha ali chorando, não sei se vocês estão ouvindo, querendo entrar aqui na sala. Beleza. 1 décimo a gente viu que é 0,1. 0,1. Certo? Só que aqui a gente tem quantos décimos, pessoal? A gente tem 17 décimos. 17 décimos. E vocês viram lá que eu acabei de falar que 10 décimos equivale a 1 inteiro, né? E aqui eu tenho 17 décimos. No livro de vocês, pede para vocês fazerem isso aqui, ó. Ó, a gente pode dividir, ó, 10 sobre 10 mais 7 sobre 10, né?
Beleza? E aqui 10 sobre 10 a gente sabe que é 1, 10 décimos é 1, né? Que eu falei. Mais aqui 7 décimos, 0,7. Então isso aqui 1,7, certo? Não precisa você fazer isso, tem uma regrazinha que até a gente ensina isso mais rápido, ó. Os zeros aqui são importantes, tá? Os zeros aqui que tem embaixo. Se aqui tem 2 zeros, então esse número de cima tem que ficar com 2 casas decimais. E a gente conta as casas decimais da direita para a esquerda. Por exemplo, ó, 249. A gente vai colocar uma vírgula. Aonde? Bem aqui, ó, 2,49. Por quê? Tá aqui as duas casas decimais. Casas decimais ficam à direita da vírgula. São números após a vírgula. Então, aqui duas. Por que duas? Porque aqui tem dois números. Esse aqui é interessante, ó. 83. 83 tem que ficar com quantas casas decimais? 3, né? Ó, 3. Ah, professor, mas aqui só tem duas. E agora? O que é que a gente faz? Para a gente contar as 3, a gente acrescenta 0. Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonito. Ó. Deixa eu botar aqui, ó, 83. Certo? Então, eu tenho que contar 3 casas. Então, o que é que eu vou fazer? Vou aumentar um 0, a vírgula e outro 0. Certo? Então, aqui está a representação decimal desses números. Tá bom, pessoal? Muito bem. Vou botar aí um exercício aí para vocês fazerem aí sobre essas transformações, tá? Vamos lá. E aí, turma, tudo bom? Vamos lá, vamos continuar aqui com nossas aulas. Hoje nós vamos ver aqui aí, voltar para o sistema de numeração decimal. Sistemazinho que vocês conhecem, né? Já é o que a gente vem estudando aí desde o início dessa volta às aulas, né, pessoal? Hoje a gente vai ver uma sequenciazinha, coisa muito interessante, que é sobre identificar a localização de números naturais na reta numérica. Ou numa sequência de números, né? A gente vai ter que identificar isso aí, tá? Então, vejam só. Localizar números naturais na reta numérica, certo? Então, nós temos aqui a reta numérica, né, pessoal? Que os números naturais, vocês sabem, pessoal, que eles começam no 0, né? Aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou botar aqui, né? 8, 9, 10, 11, 12, é infinito, né? Então, vocês têm que ver essa questão dessa localização. O que é os problemas que acontecem? Às vezes acontecem as sequências, por exemplo, às vezes a gente quer a sequência dos números pares. Se eu quisesse colocar aqui a sequência dos números pares, o que era que eu ia fazer? Então, eu ia fazer o seguinte, né? Olha só, deixa eu apagar aqui. A gente ia colocar os pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Certo? Mas essa sequência você tem que prestar muita atenção. Aparecem muitas questões que é para a gente colocar números entre números naturais. Como assim, professor? Presta atenção. Ó. Presta atenção nessa sequência aqui. Ó. Vou começar aqui na sequência. Ó. 100, certo? 106, 109. Pronto, tá bom. Aí eu tenho aqui A, eu tenho aqui B e eu tenho bem aqui o C. Pronto. Então, olha só, eu tenho aí alguns números e temos letras, né? Então, qual é a pergunta? Quais são os números que vão ficar no lugar dessas letras? Vejam aí a sequência. Vocês têm que lembrar da sequência dos números naturais que elas são crescentes, certo? Elas crescem, a sequência ela é crescente. O que você tem que estar atento é de quanto em quanto aqui, né, no caso dessa reta, ela está crescendo. De quanto em quanto. E aqui fica bem simples para você ver aqui, ó, esses dois números. De 106 passou para 109. Então, está aumentando de quanto em quanto? De 3 em 3, né? Muito bem. Então, se aqui, ó, eu já estou sabendo aqui, pela sequência, que ela está aumentando de 3 em 3. Se aqui é 100, quanto é que vai ser nesse A? 103, né? Porque está aumentando de 3 em 3. E vejam só, 100, 103, mais 3, 106. Certíssimo. E o B aqui vai ser quanto? Vejam que tem um número aqui, né? Os tracinhos estão dividindo. Então, nós temos aqui 109 mais 3, pessoal, 112, né? 109 mais 3, 112. 112 mais 3, pessoal, 115. Então, B aqui é 115.
E esse C está lá no final, olha o C. E aí? Bem, 115. Vai aumentando mais 3, 118. Mais 3, 121. Mais 3 vai dar 124. Ok? Certo? 115 mais 3, 118. Mais 3, 121. Mais 3, 124. Então, C aí vai ser 124. Então, você precisa estar atento na sequência, principalmente os números que estão nos extremos, ok? Os números que estão nos extremos. Isso é muito importante. E pode ter os casos assim também, pessoal, ó, que nós temos só temos os números nos extremos. Como é que a gente vai saber quais vão ser os números que estão no meio? Quanto vai ser os números que estão no meio? Pode ter esses casos também, né? Por exemplo, ó, nós podemos ter aqui, ó, 40. Vou começar com um número pequeno, né? E aqui eu vou botar 60. Certo? Vejam só, nós começamos aqui com 40 e vamos até 60. Então, será o que, pessoal? Aqui está aumentando de 1 por 1. Vejam só, se eu botar aqui, ó, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Olha só, não deu certo, né? Mas aí é muito simples você ver, pessoal. Ó, você tem que ver quantos espaços a gente tem, tá? Ai, desculpa. A gente tem aqui, pessoal, 10 espaços, 10. E ó, quantos números tem de 40 até 60? 20. Então, significa que aqui nós estamos aumentando de 2 em 2. Então, aqui, ó, aqui vai ser 42, certo? Aqui vai ser 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 e aqui 60. Vejam aí, de 2 em 2. Tem gente que erra porque vai querer colocar na sequência. Não tem condições. Vejam que tinha o quê? O 40 e o 60. Como eu disse, se fosse na ordem, 41, 42, 43, chegava bem que ia dar só 50. Ia dar 49 e 50. E nós temos já aqui o 60. Então, muita atenção nisso aí, tá? A gente vai ter questões aí para vocês preencherem com esses números. Prestem atenção como está sendo a sequência, tá? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, dar continuidade aqui à nossa aula. Diz aí, ó, representar e ou localizar na reta numérica os números racionais, naturais, decimais exatos, né? Os números naturais é tranquilo, né, pessoal? Vocês conseguem, tem alguns exemplos que vocês precisam ter cuidado, né? Na hora de colocar na reta, pela questão da sequência, que às vezes é de 2 em 2, de 3 em 3, a gente vai ver exemplos disso aqui. Mas o que é principal é a questão dos números decimais, questões dos números decimais. Vejam aí, ó, é necessário prestar bastante atenção nas extremidades das retas numéricas onde está sendo colocado os números, ok? Como assim? Vejam só, nessa reta aqui nós temos as extremidades aí 4 e 7. Aí pode você aí pensar que aqui é 4, aqui é 5, aqui é 6, só que aí o 7 vai ficar bem aqui, ó. E você já está vendo que o 7 já está aqui. E o 4 já está aqui. Como é que aqui vai ser 5, 6 e 7, né? E aí? Não tem condição. Aí vejam só, eu ainda quero saber quais são os números que vão ficar aí na posição A, B e C, certo? A, B e C. Então, não tem como a gente ficar aí com 5, 6 e 7 nessa sequência. Mas, é claro, você sabe que depois desse 4 vai ter um 5. Em algum momento aí o 5 vai aparecer. Mas aonde? Aí você tem que tentar ver o seguinte. Será que não é saltando? Como é que eu faço para chegar aqui e ser 7? Né? Então, vejam só. Vamos ver aqui saltando um se dá. 4, aqui 5, aqui 6, aqui 7. Ah, então deu certo. Então, significa que nós estamos dividindo aqui, não em partes inteiras, em metade, né? Então, aqui é 4, aqui vai ser 4,5, aqui 5, aqui 5,5, aqui 6 e aqui 6,5. Então, tá aqui, ó, o A vai ser 4,5
o B vai ser 5,5 e o C vai ser 6,5. Ok? Muito prestar bastante atenção nessa divisão, muita atenção. Temos exemplos aí que são muito interessantes, ó. Principalmente quando a gente está dividindo isso aqui, ó. Você sabe que o nosso sistema ele é decimal, né? Decimal. Não, acho que nos exemplos aqui tem. Então, vejam só. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Isso aqui é interessante, ó. A figura a seguir mostra os pontos A e B, que correspondem a números racionais e foram posicionados na reta numerada no conjunto dos números racionais, né? Então, vejam só, nós temos aqui 0, começa aqui no 0, A, 0,4, 0,6, B e 1. Então, ó, os valores atribuídos aos pontos A, B são respectivamente quanto? Olha, aqui a gente dá para saber quanto... Está descarregando, mas vai dar certo. Aqui a gente sabe, ó, de quanto em quanto que está aumentando, né? 0,4, 0,6. Então, a gente tem como saber. Está aumentando de quanto em quanto? De 0,2. Então, o que é que tem antes aqui no A? Isso aqui vai ser 0, 0,2, 0,6 mais 0,2 vai dar 0,8. 0,8. Né? Então, esse aí é que vai ser a solução. Ou seja, você tem que prestar atenção, que às vezes está no meio, às vezes está dessa forma aqui, de 0,2 a 0,2. Porque ó, tem gente que diz, ó, nós estamos aqui, ó, aqui é o 0 e o 1 está bem aqui, ó. O 1 está aqui. Então não pode aqui ser nesse A ser 1. Não pode nesse A ser 1. Tem que prestar atenção nisso aí. Certo, pessoal? Muita atenção.